Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui, faço parte da comunidade cristã no Brasil, me servi com esse Nova CCB. O intuito é levar o Evangelho, falar de Jesus Cristo e convidar você que está afastado da reunião para o nosso projeto de resgate, que nada mais é que aqueles que estão sem nenhum ministério, mas ainda têm aquela fé em Cristo, venha conhecer a comunidade, venha participar dela. E você também, quiser visitar, é bem-vindo à nossa reunião. Meus irmãos, tem uma mensagem aqui que eu queria falar para todos, né? Jovens, crianças, adultos, casados, solteiros. Essa palavra está escrita aqui no livro de Eclesiastes, onde fala do pregador, né? Está escrito assim, ó. Eclesiastes 12, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação nele. Meus irmãos, vamos sentir o versículo, mas Deus vai dar graça de continuar. E há um convite nas Escrituras, irmão, para que você tenha uma intimidade com Deus logo na mocidade. Se for possível, desde criança, ter uma intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus. E muitos, irmão, com medo, alguns ministérios pregam tanto o pecado de morte, que alguns jovens temem em conhecer esse relacionamento com Deus. E muitos falam abertamente, porque já conversei com os jovens, irmão, eu tenho medo de batizar, aí vem a pecar e pecar de morte. Então eu vou aproveitar a mocidade, a juventude. E muitos jovens conhecem o pecado, porque acreditam que vai ter uma porta aberta. É um dia que ele puder, ele vai se batizar e as águas do batismo vão limpar todo o pecado dele. Porque ele vai ter esse reconhecimento do povo que, olha, ele estava no mundo, mas Deus chamou, Deus trouxe de volta. Então, esse é um pensamento de muitos jovens, irmão, que acham que o batismo vai inocentar ele das responsabilidades, vai inocentar ele dos maus dias que podem sobrevir, porque como está escrito, lembra do teu Criador já na sua mocidade, porque essa palavra mostra que você já ganha com esse relacionamento com Deus desde o dia da mocidade, desde o momento que você tem lembrança que Deus é o teu Salvador, que Deus é o teu remidor através de Cristo Jesus. Então, irmão, é um ensinamento do próprio Deus, porque muitos abrem esse precedente na sua vida e se entrega às concupiscências, se entrega àquilo que tanto Deus abomina, aquilo que tanto Deus tenta fazer, tirar o homem da escuridão, das trevas. Mas uns que nasceram em berços, em pais que conheceu a luz de Cristo, né? Desfrutam desde a sua mocidade, da sua meninice, um relacionamento com Deus também. Você não deixa de ter um relacionamento com Deus, porque lhe é anunciado Cristo desde do seu nascimento, né? Deus já tem uma afinidade com você através de seu pai e da sua mãe. Então o irmão diz assim, antes que escureça o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores para serem poucos aqueles que olham pela janela e enxergam embaçado. Porque vem a velhice, irmão. Muitos se contaminam de tal maneira com o pecado, que não conseguem voltar para o caminho do Senhor. Não enxerga mais a luz que é Cristo, porque as trevas lhe consomem. E alguns se entregam ao pecado, se contaminam o seu corpo, traz filhos
traz consequências, traz doenças. Irmão, tenho que falar a verdade. Porque se desde a mocidade, se os seus pés estiverem no caminho do Senhor, com certeza, muitos desses males não vai sobreviver sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, ou a sua família. Muitas das vezes, muitos se sentem inibidos de falar com Deus, porque vem a provação. Alguns falam, não, mas irmão, você não vê Davi? Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. E alguns olham homens que erraram e que sofreram, né? Pagaram preço, né, irmão? Davi pagou um preço na sua casa, com seus filhos, né? No próprio Israel, seu governo. Foi a espada, a luta, a guerra, não saiu da casa de Davi. Porque Davi se desviou, de certo momento, do caminho de Deus. E todos aqueles que desviam do caminho de Deus, traz sobre si consequências. Encontra o perdão. O apóstolo Paulo, por exemplo, né? Ele devia chorar muito na presença de Deus, porque conheceu a graça de Cristo e lembra, não tira da mente dele aquilo que ele fez com aqueles irmãos e irmãs que serviam ao Senhor, aquelas pessoas que ele lançou na prisão, aquelas pessoas que talvez ele tirou o sangue. Quem sabe vem a lembrança das famílias que ele desolou, o sofrimento que causou, e as lembranças continuam, ainda que Cristo o perdoou. Mas com certeza ele se lamentava, ele dizia, Senhor, quem me dera se eu pudesse, logo da minha meninice, eu já te conhecesse essa verdade, né? Quantos são assim? Quantos estão no mundo sofrendo, buscando um amparo, buscando alguém, um amigo, uma amiga, e vem encontrar, às vezes na velhice, e chora e fala, se eu soubesse, tinha te servido há mais tempo. E quantas pessoas hoje têm essa oportunidade de lembrar do seu Criador desde a sua mocidade, desde a sua meninice, né? E porque quando vier esses dias difíceis, ele tem a fé, ele tem condições, ele tem entendimento para suportar aqueles momentos difíceis. E quantos choram, quantos sofrem, quantos pagam um preço, quantos sofrem. Muitos que já andam direito, irmão, muitos que andam no caminho do Senhor, às vezes sofrem com o filho que desobedece, mas tem força nas suas orações de buscar a Deus, interceder. Mas e quantos dessas pessoas que vieram de um jeito sofrido e enfrenta a guerra? Não estou dizendo que não há o perdão, irmão, mas enfrenta a guerra, o adversário sempre perseguindo, sempre lutando ou jogando na cara. Ou vem os dias de reflexão, lembra, mesmo que a pessoa... Irmão, o que nós fazemos nesse mundo está gravado na nossa mente, não tem como apagar. O perdão de Deus nos apaga dessa condenação, desse pecado. Mas da mente do ser humano, o bom e o ruim fica gravado, irmão. E a gente quer que nós possamos lembrar só de coisas boas, não é verdade, irmão? E as coisas más, as poucas lembranças que nós tenhamos, sejam mínimas, né? Agora, quantas pessoas, irmão, às vezes está servindo a Deus, mas lá no íntimo, naquele momento, ele crê, ele é agradecido a Deus por ter chamado, mas ele lembra que ele, às vezes, feriu famílias, que ele feriu pessoas, que ele tirou vida de pessoas. Tem pessoas, irmãos, só assim. E mesmo assim que ele sendo perdoado, mas causa uma dor no coração dele. Traz algumas sequelas, algumas lembranças em certos momentos, mas nada que Deus não possa confortar, né, irmão? Então, eu faço um convite a você, jovem, a você que está na flor da idade, lembre-se de Deus nos dias da mocidade, nos dias que você possa servir, não fazer igual alguns que vêm quando já está no fim de carreira, a carcaça não serve para mais nada, não tem mais força nem para pregar a palavra, para fazer uma missão, para levar o evangelho. Quantas pessoas estão nessa situação? Então, irmão, lembrar do Criador, é o que diz as Escrituras, ele aponta para essa relação, essa vida vivida por Deus, não apenas na memória dos tempos de meninice. Quantos e quantos
às vezes vão numa reunião e vê os jovens servindo a Deus e choram de alegria por ter participado desses momentos felizes, de ter vivido ali, né, nos recitativos, nos estudos bíblicos. Não é verdade, irmão? Porque tem lembranças boas, porque lembraram do seu Criador no dia da mocidade, não ficaram usando esse artifício, eu primeiro vou conhecer o mundo, depois eu volto para Cristo. Irmão, você já conhece a Cristo no seu coração, Ele já está trabalhando na sua mente, no seu coração, desde a sua mocidade, desde que você nasceu. Deus já tem já te separou para servir a Ele. Seja igual Samuel, que logo foi desmamado, foi entregue ao sacerdote Eli, cuidava do templo. Então nós devemos ter, irmão, memórias boas, memórias saudáveis na mocidade, anos que servindo ao Senhor de alegria, né? Não se amoldando aos costumes mundanos, e sim aos hábitos espirituais que mudou na sua vida desde a sua meninice. Então convido você, irmão, não se entregue a esse pensamento de servir, de conhecer o mundo para depois servir a Cristo. Não, irmão. Quando a gente já conhece que Cristo é nosso Salvador, nós já temos que largar tudo e seguir a Ele. Largar tudo e servir a Ele. Então essa é a palavra que eu levo aos irmãos. Lembre do teu Criador no dia da mocidade. Você jovem que ouviu, você que, mas irmão, eu já passei por esse processo, mas eu não lembrei. Ensina os mais jovens a lembrar, irmão. Ensina o mais jovem a servir ao Senhor. Anime, esforce, encoraje o jovem a ler as Escrituras, a ler a Palavra de Deus, a ter um relacionamento com Deus desde a sua meninice, Antes que venham os dias maus, antes que aconteçam as dificuldades que vêm nessa vida, nessa luta terrena. Então, essa é o ensinamento para nós priorizar essa relação com Deus desde a juventude, que inclui a oração, que inclui a leitura bíblica da Palavra de Deus, que inclui essa aliança, desde pequeno, até chegar o momento de pessoas se batizar, mas que ele tenha os hábitos, desde a sua criação, de servir ao Senhor, que sejam verdadeiros valentes no Evangelho, e não sejam soldados de última hora, soldados sofridos, e cheio de culpas, cheio de sofrimentos, de marcas, de impurezas, de resíduos e lembranças ruins e tenebrosas, mas que tenha na sua mente as lembranças maravilhosas de um relacionamento com Deus desde a sua mocidade. Por isso que fala, lembre do teu Criador no dia da mocidade. Essa é a mensagem da Palavra de Deus, para nós lembrarmos. Então eu aconselho a você, jovem, desde a sua meninice, sirva ao Senhor, tenha um relacionamento com Deus, que você vai ter uma vida feliz, uma vida cheia da presença de Deus, e sempre vai lembrar dos momentos felizes, das alegrias que Deus proporcionou durante a sua vida, e não ser aqueles soldados cansados, humilhados, sobre cabeça baixa, lembrando que podia ter feito melhor, e reclamam e choram que devia ter conhecido o Senhor há mais tempo. Então não vai nessa, irmão, não se entregue ao pecado desde a sua mocidade para depois crer em Cristo, Não traga sequelas, não traga lembrança ruim, sofrimento, relacionamento. Às vezes tem pessoas que querem seguir a vida, mas outros acusam, outros apontam. Essa daí agora é crente, esse aí é crente, mas olha, vivia na bagunça, vivia na farra, vivia na bebedice, vivia na prostituição, namorava um, namorava outro, se deitava com um, se deitava com outro. Mesmo que você tenha aquela vida dele, mesmo que você fale, mas Cristo me chamou, me salvou, mas você poderia ter evitado isso aí, porque você tinha um relacionamento com Deus, porque você tinha ensino da Palavra de Deus. Essa palavra é para você fazer essa reflexão. Não que as portas vão ser fechadas, não que você não vai alcançar a salvação. Cristo é misericordioso, mas Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele desde a sua mocidade. Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que todos fiquem na santa paz de Deus.